Nos últimos dias, uma série de confissões nas redes sociais de práticas de orgias sexuais e uso de drogas envolvendo o magistrado da comarca da Praia, Mândio Brito, está a causar um aceso debate no país. As chamadas confissões em si, que são uma espécie de prosa bárbara, não tem nada de edificante. A pergunta que devemos fazer é a seguinte: a sociedade cabo-verdiana está interessada em ouvir os pecados de nós todos? Eu penso que isto não é um valor cabo-verdiano. Isso é um mau costume. E eu considero que a sociedade no seu todo não tem nada a ganhar pelo facto de estar publicamente a fazer a confissão. Para mim, este é um grande golpe de marketing da CRASP. Eu não quero saber, eu penso que a sociedade cabo-verdiana não quer saber dos pecados dos outros. Portanto, eu interpretava essa confissão mais como um movimento contra a hipocrisia. Um movimento pela verdade. Eu julgo que eles estão a imputar-se a si mesmos. Por isso é que estamos realmente revoltados. Não é? Atos que nós todos consideramos, portanto, que são atos ignóbeis e que realmente tanto, que nós não devemos praticar. No fundo, eles estão tanto a imputar-se a si mesmos esses atos, não é? Conforme, portanto, de alertar publicamente para a necessidade de os deixarmos de praticar e possamos encontrar a verdade. Alegados indícios de agressão a menores nas confissões levaram a que autoridades como a Procuradoria de Menores, o ICA e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos reunissem de emergência na tarde de sexta-feira para avaliar o caso do orfanato mantido pela congregação. A Procuradoria-Geral da República ordenou a abertura de 2 processos crimes contra 2 membros da Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas. São suspeitos de crimes de tortura e tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, maus tratos a menor ou incapaz, maus tratos a cônjuge, sequestro, homicídio simples, calúnia e injúria. A Polícia Judiciária deteve na manhã de hoje o líder da Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas, Inácio Cunha. O Ministério Público decidiu arquivar o polêmico processo-crime que envolve a CRASD, Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas. A Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas diz-se nada surpresa com o arquivamento das queixas contra a organização feitas em junho passado. A mim é muito difícil. Fazendo uma pequena revisão daquilo que me tinha falado no episódio passado, então lembra-me no episódio passado, me tinha pedido publicamente perdão à minha esposa Elvira, a seus familiares, a meus pais, a toda a sociedade, a meus familiares também, à igreja e principalmente a Deus, para males que injustamente me fazem de forma covarde a minha esposa Elvira Brito no nosso primeiro ano de casamento. E então começo esse episódio novamente pedindo desculpas para ela, visto que foi um passado violento que me teve. Não sei, mas as pessoas ficam muito chocadas quando hoje aquele vídeo, mas nunca fazer o objetivo de chocar a pessoa, mas sim de pedir perdão e incentiva outros maridos também a pedir perdão a essas mulheres que se fazem algum tipo de violência no passado e também mulheres a pedir perdão a seus maridos por alguma violência que se fazer no passado. E foi com esse objetivo, não como alguns interpretam de estímulo a pecar, porque toda alguém que está consciente fazer que significado de confissão segundo a Bíblia, essa é uma confissão é sempre para pinchar alguém a pecar, não a aumentar pecar. Nesse 8º episódio, nunca responde pessoas, não sabem, entra num parte muito chocante. Nunca explica a sociedade. Mas aquilo que não sabemos falar nesse e nos próximos episódios é muito triste. São pessoas que também hoje vídeo também ficam chocadas. Mas desde já, no crime forma, mas de nossa parte, muita coisa que lhe sabemos falar, não soube só depois dessa investigação. Depois dessa queixa, Departamento Jurídico de Igreja
chama membros de antigo orfanato de Cristo para ouvir. E ao ouvir, nos descobre muita coisa que até então era desconhecido para a maior parte de nós dentro de Cristo, mas que era muito bem conhecido para próprios elementos de orfanato de Cristo. No Benavante, aquilo que nos tem fala, e pessoas sabiam bem, mas desde já, Cristo queria pedir publicamente desculpas por aquele que passa, deixando claro que aquele que passa é que foi algo de Cristo, nem se olhasse por memória, queixosos, bafa na procuradoria, nem de outros membros de Cristo no geral, mas principalmente de elementos que faziam parte de direção de orfanato, cuja presidente era a senhora Zélia Brito, desde já muitíssimos anos. Na queixa número 8.059/16 que nos encetar da examina, essa queixa, de acordo mais uma vez, foi apresentado para queixosos Elsa Brito Moraes, Samuel Moraes, Eidira Brito, Ramila de Pina, João José Brito e Carlos Brito. Que os queixosos, na pontos 12 e 13 de sua queixa, exclama o seguinte: exclama, crianças também sofrem açoites severos dentro de Cristo, uma vez que dentro de Cristo tinha um orfanato de diversas crianças de ambos os sexos, oriundos de vários dias. E além de açoites, muitas crianças foram castigadas por vários dias de jejum, nomeadamente criança de sexo feminino, filha de Maria José, mais conhecida entre nós para Gigé, e de Antônio Semedo, mais conhecida entre nós para Tori Gigé, e esta filha foi realizar vários dias com jejum, a mãe de Inácio, e que também uma filha de Queixosa da Gisa, que nesse primeiro queixo, em 2029/16, que foi apenas testemunha, foi também castigada com jejum, amando de Inácio. Tudo queixoso canto ouvido na procuradoria, como sempre, esse começa confirmando na íntegra esse queixa de ser. É muito fácil chegar para si. Bom, soltar o na cara, culpa de Inácio. Mas como já demonstraram as pessoas até aí, se você explica a história completa, tudo a gente vai ficar bem assim. E como não entende bem o que passa no orfanato, não tem que explicar a história do orfanato. Primeiro, não tem que entender como que Cristo, que igreja funciona. Cristo tem um funcionamento bíblico muito simples, ao mesmo tempo muito complexo. Cristo é que tem um líder, uma pessoa sapiente. Ele é formado por ministérios. Assim, a igreja funciona com vários ministérios, e como se fosse uma linguagem mais simples, departamentos de ação. Cada ministério trata de uma área de igreja. No website de igreja não está aquela várias fotos, que tirando fotos de porta-voz, que as outras fotos são fotos que representam representante ou porta-voz de cada ministério de Cristo. Assim, se nos conta, nos está aquela vários ministérios, mais de um dizendo, em que aqueles ministérios exatamente representam Cristo. E assim, na Cristo tem ministérios como Moisés, Monte, Mickey e vários outros. E tem uma Cristo que funciona com o sistema de ministério, não tem Inácio Cunha está fazendo parte de apenas um dos ministérios de Cristo. Qual? O Ministério de Evangelismo. Mas os outros ministérios estão fora. Para além dos ministérios de Cristo, existem também obras sociais de Cristo. Existe um centro de recuperação e conservação de tóxicos dependentes alcoólatras e bens mentais, que ele é comandado por uma direção própria. Existe também Centro de Acolhimento para a Proteção e Conservação de Crianças Carenciadas, abreviatura CACCC, mais conhecido por Orfanato de Cristo, que também é dirigido por uma comissão diretiva autônoma, ou seja, em resumo,
Hoje não se fala de orfanato de creche, não se fala de um parque de igreja em que lei executar uma obra social, em que existe um corpo diretivo que se rege o orfanato. O resto da igreja vai fazer parte do orfanato, mas se aqueles membros do corpo diretivo de orfanato é que se rege o orfanato. Assim, ora que não se busca responsabilidade no orfanato, o que entende que era responsável pelo orfanato é aquele dirigente. De maneira que nasce uma certa coisa, ele falou assim, não, nasce responsável pelo orfanato, sendo que nasce, e a maior parte da igreja, que está fazendo parte do corpo dirigente do orfanato. Existindo assim um membro de igreja que prestava colaboração como monitor do orfanato, mas para fazer parte do cúpula dirigente do orfanato. Se não aceita uma máxima sem razão no juízo que se faz, ou seja, na culpinato por orfanato, ele mesmo pôs aqui no meio, por exemplo, não qualquer ministro, e não pôs aquele ministro para aquele que parte de um outro ministério governamental. É aquilo que nasce na secretaria, ou seja, bem no orfanato, paga culpa de que é dirigente, que está tudo se escreve de fora, que ele não falou, e vai apoiar um alguém que não tinha nada a ver com o orfanato. Ora, se tem uma igreja organizada em ministério, não tem que compreender também, mas cada ministério é responsável pela sua área de atuação. Na igreja tem duas responsabilidades que são exigíveis mesmo. Tem uma responsabilidade individual, relativa a pecados individuais que cada membro está comete, tendo também uma responsabilidade administrativa, em que o membro responde não por causa de ser pecado individual, mas por causa de ser pecado em que, como membro de certo ministério de Cristo, se comete. Assim, se um membro, por exemplo, do Ministério de Investigação de Crimes de Cristo, ele peca administrativamente no exercício das funções de ministro, a ele está pago como ministro. O alguém que está fazer parte do ministério, ele está pago como ministro de NIC, que dirige e assinatura organizações. Um médico está pago por culpa de um professor. Um polícia que está pago por culpa de um juiz. Um guarda prisional é que está pago por culpa de um agente camarário. Cada um na sua instituição, cada um com sua responsabilidade. Dentro do Cristo também si, Cristo é organizado como se fosse um castelo, uma cidade, em que está vários partes institucionais espalhados dentro de mesma igreja de inimigos. Também é importante explicar as pessoas, mas o Ministério de Cristo é formado por todos os membros de Cristo, tudo isso tem parte. Basta as pessoas verem site de Cristo, estão hoje lá, mas têm queixado vários membros de igreja, na Cristo, no sistema bíblico, tudo alguém que está a fazer parte do povo de Deus, ou que pelo menos plenamente do povo de Deus, ele tem que dar seu contributo. Em especial no orfanato, é muito bom explicar o seguinte. Mostra que funciona o orfanato de Cristo. O orfanato de Cristo, ao longo do tempo, funciona em várias escalas, mas desde finais de 2009, o orfanato fica ali na sede de Cristo, naqueles dois apartamentos de Reis do Chão. Para quem é que está hoje frente do sede de Cristo de frente, na Reis do Chão direito, para funcionar o orfanato masculino e na Reis do Chão esquerdo, o orfanato feminino, que era muito maior que o orfanato masculino. Naquele orfanato, lá dentro tinha vários quartos coloridos, eram muito bonitos, como as pessoas estão olhando na foto, muito enfeitados, tanto do lado masculino, que tinha vários quartos e salas, como também do lado feminino, que tinha vários quartos e salas. Dentro do orfanato, só podia estar crianças de orfanato, dividido cada um em sexos, representando só do lado masculino, meninas só do lado feminino, e com monitores de mesmo sexo, cada um separado também conforme o orfanato. Assim, cada orfanato era uma instituição isolada do resto da igreja, tanto que era proibido a entrada lá, tinha porteiros na porta, a porta está sempre fechada, e outra pessoa com de abrir a porta apenas o suficiente para os seus companheiros e a perguntar fisicamente e fisicamente, mas para deixar entrar ninguém lá, de própria igreja, à toa, mas para entrar apenas com a autorização de monitores e, claro, a direção de orfanato. E, em regra, era proibido entrar de membros de sexo oposto, a não ser mediante autorização. Tinha, assim, uma constante vigília de crianças
que tinha um ar apertado e rigoroso. É importante também explicar o seguinte, que o orfanato de trás, ele era gerido por um estatuto. Exatamente, no ano de 2007, mais concretamente, dia 26 de setembro de 2007, foi feito o primeiro Estatuto de Orfanato de Trás. Este estatuto foi elaborado por mim, Amando de Brito, também por Adélia Viviane Soares de Brito e Carlos da Luz Delgado, mais conhecido por Carlos de Santo Antão, na minha casa. Elaborado este estatuto, ele foi entregue à Comissão de Orfanato, a mim fazê-lo não como membro de orfanato, mas como membro na altura do Departamento de Direitos, Liberdades e Garantias de CRAS, ou seja, Departamento Jurídico de CRAS, que é exatamente o Ministério que satisfaz os vídeos à volta do processo CRAS 1. Atenção, o Departamento de Educação de CRAS era gerido não só pelo Estatuto de Orfanato, de Direito em Orfanato, mas também tinha um regulamento daquele Ministério em que era previsto o Estatuto Disciplinar de monitores e membros do Departamento de Educação de CRAS. Falando especificamente do Estatuto de Orfanato, ele prevê uma série de regras para todo o ambiente, para dirigentes, para monitores, para pais encarregados de educação e a próprias crianças e adolescentes acolhidas dentro do orfanato. Acolhimento de crianças deve envolver um processo, que era a relator. A igreja contactava os pais e existia uma série de formalidades. Ou seja, primeiro os pais eram levados ao estatuto, pesos de lei, depois, uns dias depois, se perguntasse se tinha dúvida, se tinha esclarecer. Ao que o pai entende bem com as regras de funcionamento do orfanato, então, está olhar que a criança está em condições de ser selecionada e admitida para ser internada na SEM. Se pais também concordar com regras, era então feito um processo em que era preenchido formulários, era transmitido documentos, e era preenchido um contrato com pais. Atenção! Pais que assinaram aquele contrato sem antes ser informados muito claramente de quais sanções disciplinares que eram previstas dentro de orfanato de casa. E assim, pais também, conforme a infração, assim tinha uma pena a ser graduada, visto que, ao contrário do que o mundo hoje se defende, na Bíblia, Deus sempre ordena para que afastar vara de criança, que existe no livro de Provérbios, e que as pessoas que têm conhecimento bíblico se admitem. Assim, como segundo Deus, crianças sempre têm que educar no sistema disciplinar adequado para corrigir, mas não abusivo e nem agressivo demais. Assim, segundo esse sistema bíblico, cresce sempre eles. Logo, ao que pais informaram que o sistema disciplinar era assinado um contrato. Mas atenção, cresce admitido a nenhuma criança sem que antes os pais concordaram com o sistema disciplinar. Por quê? Exatamente por evitar que pais com a criança fazem disciplina, monitores, castigando, justamente, e depois os pais não reformam. Então o estatuto era muito claro nesse sentido. Apenas permitir uma criança depois que pais exercer pelo sistema disciplinar segundo regras bíblicas que estavam no estatuto. Atenção do estatuto, todavia, que prevê jamais castigos abusivos. Depois de várias reuniões com o pai, era firmado um contrato e a partir das crianças era assim. É claro que muitas vezes, como tinham que as crianças eram filhos de pais de igreja, que as crianças muitas vezes aceitaram com formalidade mais leve, mas também pais de igreja, como membros de igreja, sabiam, mantinham um sistema disciplinar e eles eram informados disso. E sempre que davam concorrência, pais eram chamados, muitas vezes, pelo bem, e para informar de comportamentos de igreja. Os próprios orfanatos também, de direção, muitas vezes trabalham nível com pais nessas zonas, nomeadamente Gênio Lima, Renfe e Curva, onde há parte dos pais e das crianças a concentrar para resolver ou para explicar determinados assuntos importantes. Dentro do sistema disciplinar do orfanato é muito importante explicar, mas sempre que uma criança fazia algo errado, ele tinha direito expresso para ser ouvido, que é criança, em ser feito.
E depois, todo o Conselho Diretivo de Orfanato reunido, essa decisiva castigo aplicada de uma lista que está constada. A lista do orfanato, sendo que o primeiro castigo era a repreensão isolada, segundo, repreensão pública, ou seja, na médica das crianças, e tinham outros castigos, como excesso de tarefas domésticas, proibição de excesso de atividades ou passeios, proibição de visitas a fim de semana da família, algo do gênero. E que os castigos falados subiam de tom, conforme a redenção de criança, até que, naquele penúltimo, ou seja, segundo castigo mais grave, é que vinha castigos físicos, mas o estatuto se deixava claro, mas devia ser castigos moderados e adequados, não abusivos. E como último castigo era previsto pena de expulsão de orfanato de casa. Este sistema disciplinar bíblico da consta de estatuto de orfanato de casa era muito bem conhecido para aquelas pessoas ligadas ao orfanato. Mas o problema foi exatamente isso, é que ele foi cumprido. Depois que o Departamento de Direitos, Liberdades e Garantias entrega o estatuto ao orfanato de casa, cabeu o orfanato de casa assegurar o cumprimento daquele estatuto. Mas, é que acontece. Depois que ouviram pessoas na Procuradoria, o Departamento de Direitos de Igreja começa uma investigação à volta de membros que ainda estão na casa e ainda faziam parte do orfanato de casa. Conclusões foi surpreendente. Como minha mãe de Brito nunca esteve ligada ao orfanato, senão apenas de forma muito afastada, para ajudar a adquirir alguns apoios ou para ajudar na matéria jurídica, mas não propriamente no funcionamento interno do orfanato, nunca tem condições de fornecer informações sobre os equipados lá. Mas está é aquele que sempre esteve lá. Assim, a partir de hoje, 5 jovens de classe sabem iniciar jornadas de esclarecimento da população, em que saber conhecer os incrivelmente impactos dentro do orfanato de classe em termos de maus tratos. Que os 5 jovens que sabem iniciar a jornada, eles assumem plena responsabilidade daquilo que o saber fala, visto que este saber fala, e logo tudo deve ser entendido como seus próprias declarações individuais, pelas quais eles mesmos correspondem. E não queria deixar claro, mas a partir do momento que eles bem confessam, é claro que esse documento sofre uma terrível pressão de demônios dentro deles, pelos bem negados mais tarde. Assim, nunca se garante de modo algum, mas esses 5 jovens que saberam falar, mas saberam susto de verdade e respeito até o fim, visto que, como nos explica no episódio anterior, depois que o contexto, ainda uma segunda fase que implicou maior força, determinação, coragem e dele para o susto de verdade, para demônios que convenceu a rapazada, o que infelizmente delícia já começa. Mas que os 5 jovens, a eles hoje só começam um carreira. Não sei para essas palavras, para nos ouvir. Primeiro, é saber declarar publicamente, mas vidas fazer de seu livre, espontânea vontade. Eu queria deixar bem claro que a mim de fazer gravação de livre e espontânea vontade, sem que ninguém obrigamos ou pressionamos que vão fazer esse vídeo. Também estou com grande oportunidade que me tenta tem para poder fazer confissão dos meus pecados. Esse vídeo tinha que fazer, deviam ter responsabilidade, nunca ser obrigado e nunca fui obrigado a fazer em livre, espontânea vontade, sempre consequências que podem merecer. Esse vídeo gravado tinha livre e espontânea vontade e nunca pressionava para si. E aquilo que me falou de uma janela é uma verdade que acontece comigo e mesmo que tenha esse caso, é verdade. Esse vídeo vão fazer de livre e espontânea vontade, ninguém que obrigam a fazer, e também vão fazer com o motivo de a mim confessar todas as minhas maldades que nem cometi contra as crianças no orfanato de Cristo. Minha livre e espontânea vontade me decidia fazer esse vídeo.
de forma a confessem os pecados que me têm cometido. E também entregaram tudo o que ele começa a ser visível, é uma verdade que passa e que me sabe. E por isso só fazer filho sem que ninguém esforçando não faz. Meu nome é Carlos da Luz de Gás, mais conhecido por Carlos de Santo Antão. Sou natural do Conselho de Roya Grande, Ilha de Santo Antão. A mim comecei a fazer parte de CRASD desde 7 de fevereiro de 2007. Também comecei a fazer parte da equipa para trabalhar com crianças de orfanato desde agosto de 2007. Meu nome é Cecílio Vieira Semedo, mais conhecido por Dino, de naturalidade cabo-verdiana e de Santiago. Me membro de CRASD desde o ano 2013. Comecei a trabalhar no orfanato como colaborador desde o ano 2005 até finais de 2012. A minha nome é Antônio Tavares Fernandes, minha nome é Antônio, e a minha natural de Santa Catarina e de Santiago, país de Cabo Verde. Desde o ano 2013, a minha entra na igreja de CRASD e começo a trabalhar no orfanato desde há muitos anos até 2016. A minha nome é Faustina Roda da Luz, mais conhecida por Faustina. A minha direção Clau, Conselho Ferreira Brava. A minha entrei na CRASD no ano 2007 e no ano 2008, no Bento da Praia. Comecei a trabalhar no orfanato de CRASD até recentemente. A minha nome é Andina Bunho Centinho, mais conhecido por Dina. Naturalidade de Praia, Ilha Santiago. A minha entra na igreja de CRASD desde 2007 até esse preciso momento. Quem trabalha ligado ao orfanato de CRASD. O orfanato de CRASD surge de seguinte forma. Foi de vários estudos que no começo do tempo pessoas na rua, através do ano começa a confronta com dificuldades de alguns pais. De lá surge a ideia de criar orfanato com o objetivo de ajudar aqueles familiares. De uma só vez, não poder contar que eu tive de acolher crianças no orfanato no número de 45 crianças. E as crianças que sempre o orfanato vem de acolher, todo dia escrever, e sempre o orfanato tive de acolher crianças órfãos, crianças carenciadas e crianças geralmente filhos de pais que é membros de igreja. E o orfanato sempre tive um corpo de gente. Na primeira etapa tive Dino e Nelson, filhos de Noia. E na segunda etapa tive a mim e também dela. Eu também não tinha como auxiliar e já de São Pedro e Nelite de Pedra Badejo. Na terceira fase estava como dirigente dela e Clamir, mas conhecido para lá. Na quarta fase estava dela como diretora, estava Clamir, Zeminhas, Esther e Liu Évora. No quinto e última fase estava dela, amiga de Santo Antão, de Liu Évora, Carla, Ramila, Vera, Delícia, Esther e Esther. Dela, exceto a primeira fase, sempre foi dirigente de orfanato. E claro, ele estava de conta de quase tudo que estava a passar dentro do orfanato. Isto porque sempre tinha alguém que estava já responsável para colher toda a informação que estava passando no orfanato, para que, quando ele chegasse na centro, seja no orfanato, pudesse ficar ter conhecimento do que está passando durante a ausência. Imagine propriamente na última fase, ele está a funcionar no orfanato como sucessor. Isto é responsável por captar toda a informação daquilo que está acontecendo no orfanato, para depois, quando ele chegar, puder ficar informando do que tinha acontecido. E nós nunca pertencemos a qualquer comissão de orfanato e nem a fazer parte integrante dos dirigentes de orfanato. E nós dissemos funcionar como um mero conselheiro de Ministério de Orfanatos. Sendo assim, Inácio que trabalha para orfanatos. E também Inácio que está a perceber quase nada do que está passando no orfanato. Inácio geralmente que está a debater na ação de orfanato, uma vez que tinha comissão para liderar orfanatos. E, neste caso, Inácio outra hora está a orfanato
só se dá algum caso de urgência, ou também se nasce de algum barulho no orfanato, então nasce de rato lá no orfanato, para reparar o que está a acontecer. E como também tínhamos crianças que estão a sofrer de epilepsia, quando há aqueles casos de urgência lá, com qualquer um de nós monitor, não está a resolver nada, não está a dar a comunicação que está acontecendo, então nasce de pressa para resolver aquele caso. E se nasce conseguir resolver aquele caso lá no orfanato, então não está a trazer a criança até esse apartamento onde é que nasce está que estiver descuidados, e logo depois nasce a mandar a criança de vez para o orfanato. E na altura que eu fui como dirigente do orfanato e recebo algumas instruções de parte de meus irmãos Inácio. A única instrução era a modo que me devia lidar com as crianças quando se comete alguma indisciplina. A única instrução que me recebe é primeiro viver que as crianças, em caso se cometa alguma indisciplina, e só depois que mim já não está concluído de o que acontece. E se caso houver necessidade de açoite, ali se estabeleceu açoite, mas açoite dentro das regras bíblicas. E quando se refere a açoite dentro das regras bíblicas, como mesmo dentro da Bíblia Sagrada, Deus está mostrando que nós não devemos educar com a criança. E de única instrução, se não está no livro de Provérbios, e também está no vários livros de Bíblia, que está em China, que deve castigar uma criança. O único verso que não pode estar no Bíblia Sagrada, não está no livro de Provérbios, está sendo por isso no switch enquanto é tempo, mas para não exagera, ponto de levar à morte, ou seja, ponto de nós matar. Também não pode ter no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 15, que está falando uma astúcia, ou seja, ou manha, que criou, está no coração de criança, mas covarde de coração não está fugenta que é maus sentimentos que está no coração de criança. Ainda não pode ter no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que está para instruir nos meninos ou nas crianças caminho que ele deve andar. E quando ele está no envelhecimento, ou seja, mais maduro, é que está esquece daquele coração ou aquela educação que ele recebe de seus pais. E quando se refere de açoites, dentro dos versos no cabo de hoje, o que tem que ficar claro é que açoite só é de ser aplicado como último recurso. Quando se for último recurso é quando nós não ouvimos aquela criança, de não ouvir qual foi a causa daquela indisciplina, e não deve falar de forma clara, fazer ele entender o que ele faz, e só depois, se houver necessidade de açoite, ali sim aplicar o açoite, sem deixar hematomas ou qualquer tipo de marca. Ensinamentos de Inácio quanto à questão da disciplina para criança, Inácio sempre explica-nos que uma criança, quando for surpreendido por alguma indisciplina, antes de partir por qualquer tipo de castigo, então não devia chamar a criança e junto com a criança não procurei entender o que tinha acontecido que levava a criança a comportar de uma tal situação errada. Então Inácio fala-nos sempre que não devia investigar a criança e mesmo se não apanhar a criança que tinha culpa em alguma disciplina que fazer, então tinha que partir logo para castigar, mas sim levar a entender qual é a grave situação que a criança caiu nele e tentar ajudar a sair dela sem que não causar qualquer tipo de violência. Quanto à disciplina para crianças, segundo aquilo que a Bíblia Sagrada diz a nós e também que é defendido e promovido por Inácio Cunha, na livro de Provérbios, capítulo 23, verso 13, a Bíblia diz a nós para não retirar a disciplina de uma criança. Ainda falar que se não fustiga que a criança vara, nem por isso que a criança está a morrer. Também no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 14, fala que se não fustiga a criança que vara, então não te livra que a criança se arma do inferno. E, no Provérbios, capítulo 29, verso 15, a Bíblia te fala que vara e repreensão te dá sabedoria, mas criança entregada a sua própria cabeça para administrar ele mesmo, ao fim e ao cabo, também um caro para envergonhar de si mesmo. E nós, contudo, sempre bem diz a nós, e bem de proibir nós, várias formas de castigar uma criança, onde diga para nós, não evitar qualquer tipo de castigo, que está a criar hematoma, ou também está a ferir o corpo de cada criança. Também nasce a proibir nós
de qualquer forma, jejum para que as crianças, não é? De forma muscular, uma criança, o seu organismo, que suportar e passar o seu tempo sem comer, portanto, não é evitável da criança qualquer tipo de jejum. E a mim nunca me concordava que ele regra e disciplina de igreja ensinar para nas pães, como de mim, empachava aquele uma criança de mim nas, mas dá esperava criança tudo esse abuso, e a criança logo que baixo, que está agir de acordo com ele que nunca sabe. Então, mãe nasce para apoiar crianças, na tudo que e indisciplina que ele está fazendo. E mãe nasce para agir com o coração mole cerca de criança. A mim que estou concordada que disciplina para criança, na classe, ensinado para Inácio. Para amor, a mim era contra aquela forma que Inácio tem ensinado para educar a criança. Para não deixar daquela forma que Inácio tem ensinado a gente, era uma forma muito linda. Então, para mim, qualquer tarefa risca que as crianças fazem, logo me possível para a me deixava para mim era a melhor forma de educar a criança. E também qualquer trequimento que as crianças fazem, me sentia logo aquele raiva em mim, e demônios para comigo com raiva de que as crianças, então que até interessar a maneira que nasce pensar em nós como educar a criança. Logo me possível para castigo, me soltava isso. Ainda estou concordava com a disciplina que Inácio dava para a criança, para modo, ainda achava, mas Inácio era paciente demais. E cheio de misericórdia, e cada partida para a disciplina tão rápido. Quando que ele usava a disciplina, era tudo biblicamente. E também para fazer aquilo de forma justa e sem violência. E que ele nunca concordava com aquilo. E não só mim, também tinha outros restantes, também que eu concordava com a maneira que ele nasceu e dava disciplina para a criança. Que é dela, tem a Nina, e tem Zequinha, tem Liu. Eu só concordava com que a disciplina que nasce era por orfanato. Eu só achava que Inácio era muito manso demais, cada nada, e também muito passivo. Então, isso que eu namorava em mim, junto com outro namorava também com a companheira, certo? Ele passivo que Inácio dava para a criança. Que as regras nunca me concordar com isso, como não tinha que funcionava. Tudo porque não entendeu que as crianças eram pessoas que cara facilmente corrigiam a sua palavra. O que estava a concordar com as regras disciplinares é que era por nenhum motivo, mas simplesmente por causa de bem numa altura que meu coração estava cheio de ódio injusto para Inácio. Então, de acordo com as instruções que o demônio dão, não concordo, era uma forma de mim vinga pessoalmente de Inácio. Para nós, de forma que Inácio estava para nós resolvemos tal disciplina que a criança tinha fazido, a mim, de acordo que eu recebi de demônios, então estava a achar que aquele sistema era muito devagaroso e tinha muito misericórdia. E como naquela altura não tinha saído de prestação de serviço militar, então demônios pôr na cabeça, mas não tinha de resolver a situação rápido. Então naquela forma, assim, demônios com grande impaciência no meu corpo, e afinal modo não tinha de afirmar-se pô, no momento logo que se fazia aquela serviço, como que tinha tempo para ficar a saber o que a criança fazia, o que tinha de fazer. Então demônios falando que esse partir logo para o castigo era uma forma de derrubar todo aquele bom conhecimento que nasce em todos nós gerimos um conflito e tinha surgido uma criança que tinha caído numa infração. Então me bate a concordar, portanto, que nem sempre foi contra a disciplina, forma disciplinar que nasce isto nós quando aplica para a criança. Aproveito para pedir desculpa que no estudo que nós menos acompanha esse vídeo, como eu digo, sofrendo porque se me fala um bocado chocante, que certamente isso fica contente, e eu sinto razão de que fica contente, como o que me faz, e que é coisa de deixar ninguém contente. Mas sim, o que me faz é coisa de quem sabe que só gosta, que nem me entende.
gravidade do que faz e sabe manhoso mesmo também isso acompanha os vídeos mas certamente isso fica contente e se uma família isso fica e nessa tua razão isso fica chateado e ainda espera mas está concedendo perdão por o que faz e nisso luta justamente para isso para alcançar perdão por o que me faz e para que eu vou repetir a fazer mais. Perante esta tamanha maldade que me junto com os outros na igreja, principalmente no orfanato, no comício, ainda pido perdão para tudo, falando que eu sinto realmente arrependida para tudo dano que me foi sentir como mãe me faz para as crianças. E portanto, eu pedi desculpas por uma forma que no bate a tratar a criança foi uma forma totalmente bárbara e a mim era consciente de que a barbaridade que tentava fazer na altura contra as crianças. E por isso nos aproveitamos a pedir desculpa para as pessoas que assistem vídeo, por tudo que as maldades que nos fazem atrás contra as crianças e também contra nós. E desde já, mediante a opinião de desculpa, eu peço desculpa por aquilo que me faz sofrer. Quando num departamento jurídico de Crash descobriu, não conseguiu imediatamente os próprios jovens assumem essa desculpa, porque foi alcança perdão de Deus. E hoje, ali esta começa a fazer. Por hoje, nos para por isso, nos pedir pessoas perdão para aquele que os ouve, que nos foi meio chocante. Mas nos pedir específico e próximo episódio, que infelizmente ainda é mais chocante, mas verdade tem que ser. Obrigado.